Estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre paternidade, responsabilidade e privilégio que você com certeza tem de ter família, de ter aqueles que são esse objeto de carinho, de aconchego, de vida, de futuro. Mas olha, nós precisamos conversar sério. Em 2023, dos 2,5 milhões nascidos no Brasil, mais de 172 mil deles têm pais ausentes. Esses dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, obtidos lá pelo portal da Transparência do Registro Civil. E é mais difícil ainda quando nós pensamos que por dia quase 500 crianças são registradas sem o nome do pai no Brasil. Esses são dados da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, referente a 2022, revela que no Brasil, 11 milhões de mulheres criam sozinhas os filhos. Um estudo muito interessante de Rodrigues e Aguiar, publicado agora, no ano passado, mostra que o abandono afetivo paterno é a ausência do pai na vida dos filhos, o que pode acarretar tantos problemas psicológicos, também afetando deficiência na cognição, a dificuldade de socialização e muito mais. Em 2022, um outro trabalho muito interessante de Castro, Gonçalves e da Costa mostra que a ausência imotivada, ou seja, não tinha motivo para desaparecer, desse pai origina ostensiva dor psíquica. Na infância, de acordo com outro trabalho de Da Silva Leandro e também os seus colaboradores em 2021, encontrou em pesquisas que uma importante parcela de crianças com suspeita de atraso no desenvolvimento linguístico, sim, na capacidade de falar, sofriam com o abandono paterno. Sabe qual é a porcentagem dessas crianças? Quase 60% das crianças nesta pesquisa de 2021, feita aqui no Brasil, mostrava que estas crianças que tinham dificuldade na linguagem, 60% delas sofriam com a ausência do pai. Sabe? O pai influencia sim no desenvolvimento desta criança. E esta dificuldade afeta a pessoa até na fase adulta. Já na visão de Mello e colaboradores, num artigo muito interessante publicado em 2020, diz que a capacidade da criança para confiar e investir no mundo está intimamente relacionada com a aceitação do pai. E agora um último artigo para você, publicado em 2021 por Jobim. Neste artigo, ele alerta que o abandono paterno pode ocorrer em 3 níveis: material, intelectual e afetivo. Claro que o material diz respeito ao sustento econômico do filho, o intelectual tem a ver sobre a garantia ao acesso à educação e o afetivo sobre presença, criação, educação e companhia no ambiente doméstico e familiar. Quando qualquer um desses níveis falha, os danos no desenvolvimento ocorrem, afetando a infância, a adolescência e a fase daquele que não tem mais o seu pai por perto. Se essa ausência paterna acontecer, principalmente afetiva, na infância e na adolescência, isso pode provocar uma sensação de não ser merecedor de nenhum tipo de amor e carinho. Claro, levando a uma carência afetiva imensurável por toda a vida. Talvez eu esteja falando para um pai que está presente economicamente na vida do filho, mas não tem tempo para estar com ele. Talvez eu esteja falando para um filho que diz assim: estou me identificando como alguém que não acredita que é merecedor de amor e talvez seja porque o meu pai me abandonou. O tema que escolhemos para essa noite, paternidade, por que estou triste assim? Talvez a sua tristeza seja por conta da ausência desse pai, sabe?
Nós estamos pensando nisso. Essa noite não é apenas para que você, pai, se torne responsável, mas para que você, filho, possa ter apoio para viver feliz. Você pode pedir agora esta revista incrível, Mente Feliz, pelo pela nossa central de atendimento, né? Pelos nossos queridos que estão aqui trabalhando por vocês para atender a sua ligação. Então você pode ligar agora, 0 operadora 12 2127 3121 e assim então pedir a sua revista. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 12 982 44 4449 982 44 4449. Quando você está muito triste, aqui na revista fala que você pode, sim, encontrar motivos para continuar vivendo, mesmo que você foi abandonado. Se uma depressão já chegou, se o seu cérebro está tão alterado por conta daquilo que você sofreu, você pode, de fato, encontrar respostas e encontrar cura. Você pode pedir agora a sua revista para que você possa ter suporte para lidar com o vazio, com a sensação de merecimento, com a sensação de que você não vai dar conta do futuro, já que o seu passado foi impactado por alguém que não cuidou de você. Esse é o seu momento para ligar. Esse é o seu momento para pedir a revista, para que você possa ser impactado por nós positivamente. Não fique somente com aquilo que te machucou. Nós estamos aqui por você. Sabe, queridos, sabe, queridas, quando nós pensamos nas marcas do abandono, quando nós pensamos o quanto alguém pode sofrer por não ter crescido com o pai, ou sabe que esse pai existe, cuida de outros filhos, mas te deixou, é difícil sim lidar com tudo isso, porque o abandono não afeta apenas, como se já se fosse pouco, a fala, a capacidade de ir bem na escola, confiar de que o futuro vai dar certo. É muito mais do que isso. Quando nós olhamos para o cérebro de crianças que foram vítimas de 2 ou mais tipos de abuso, nós encontramos alterações importantíssimas, negativas, prejudiciais. Pode haver um encolhimento, por exemplo, de uma estrutura chamada hipocampo. Se o menino passou por abuso verbal, ele pode ter um encolhimento de até 20% desta estrutura, que está envolvida com memória, gerenciamento de tarefas, continuar naquele emprego e também do autorreconhecimento. Há pessoas que não sabem por que nasceram, olham para si e não encontram valor, porque esta estrutura do cérebro, juntamente com outras estruturas, foi afetada o suficiente para que perdessem o sentido de amor próprio, a percepção de que dão conta da vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para o córtex pré-frontal, tomada de decisão refletida, o que nos torna ainda mais seres humanos, muitos têm lesão desta estrutura. Nós olhamos para as imagens de cérebros que passaram por violência e nós vemos o encolhimento total do cérebro. Nós vemos um envelhecimento do material genético. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é apenas pensar assim, emocionalmente ele foi afetado, uma psicoterapia pode resolver tudo. Não é simples assim. Tem pai que fala, quando crescer ele vai entender e tudo vai se colocar no lugar, tomara que sim. Mas talvez os prejuízos sejam aqueles que vão impactar na forma deste cérebro funcionar. É muita responsabilidade. Como eu disse há pouco, no nosso primeiro bloco, mãe não substitui pai. Nós temos muitos estudos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ao redor do mundo, dizendo que sim, pai biológico faz falta. Mãe não cumpre função de pai, pai não cumpre função de mãe. Esta figura vai fazer falta. Claro que muitas vezes um avô, ele vem de uma forma tão preciosa, ocupa este lugar de imagem, de figura masculina. Podem ser, sim, aqueles que têm um pai adotivo. Claro, com certeza, existem estas condições que trazem um conforto, que trazem um lugar. Mas a minha conversa não é sobre isso.
A minha conversa é sobre a sua responsabilidade como aquele que gerou uma criança. Mesmo que outro venha e ocupe este lugar, você sim ainda tem a responsabilidade com este ser que carrega o seu material genético, mas, sobretudo, carrega, na maioria das vezes, uma expectativa de que este pai venha, de que este pai volte, acolha, reconheça. Mas quando a paternidade chega, ela não traz só a responsabilidade. Quando eu te falo para aproximar do seu filho e cumprir o seu papel, e tem muito homem que está dentro de casa, sim, dá conta da questão econômica. Sim, ele é presente na educação do filho, com material escolar, com tênis, mas não é presente afetivamente. A ausência do afeto paterno também pode provocar tais prejuízos no cérebro. O abuso verbal, este pai está dentro de casa, mas muitas vezes diz assim, sabe como? Esse menino é burro, não vai dar em nada, olha, saiu a cópia do avô, sempre o avô da esposa, né? Olha esse menino, terrível, se já apronta assim pequeno, eu não quero nem ver quando crescer. Você sabia que para os meninos, os estudos indicam que o abuso verbal, ele é tão prejudicial para o cérebro dos meninos quanto o abuso sexual para o cérebro das meninas? Todo tipo de violência vai fazer mal. Mas para as meninas ainda, o abuso sexual é o que mais impacta o cérebro, enquanto dos meninos é o abuso verbal e a negligência, o abandono. O abandono do pai é um dos que eles mais sentem. Pensa uma mãe que está criando essa criança sozinha. Pensa você, homem, que está perdendo o privilégio de ter até mesmo o seu cérebro melhor desenvolvido quando você tem um filho. É isso mesmo. A paternidade, o convívio com o filho, o cuidar deste bebê, deste adolescente que já passou pela primeira infância, pela segunda e agora já está nesta nova fase da vida. Sim, quando você de fato é pai, quando você de fato se envolve com o seu filho, o seu cérebro também ganha. O aumento de ocitocina, que tem a ver com amor, relacionamentos, mas também atua fazendo reparação celular, dando aqueles consertos que são necessários para que nós tenhamos saúde e longevidade, aumenta a quantidade de ocitocina no cérebro de pais que cuidam dos seus filhos. Olha, também quando você está ali, juntamente com seu filho cuidando, você aumenta hormônios que são extremamente importantes, outros, como estrógeno, progesterona, que faz com que você esteja ali mais perto do seu filho e goste desse filho. São hormônios que estão em níveis mais altos nas mulheres, mas também fazem parte do corpo do homem e envolve-nos mais no relacionamento com as pessoas. Você também ganha. E agora, eu quero trazer para você 2 tipos de paternidade. E você escolhe qual deles você quer ser e qual consequência você quer para os seus filhos. Eu já tenho aqui a certeza do que você vai escolher. Mas eu quero que você pense agora comigo em 2 histórias de 2 pais que nós temos na Bíblia. A primeira está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E aqui conta o nascimento de Jesus. O anúncio, nós vamos falar aqui do anúncio do nascimento de Jesus. Ali então, no versículo 19, diz assim: quando ele descobre que Maria está grávida e ele não é o pai, José se sentiu envergonhado. É assim que diz o versículo 19, Mateus, capítulo 1, versículo 19. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Quando o texto fala que ele era de espírito nobre, no original é tzazike. É algo assim que se fala. E sabe o que significa esse termo? A nobreza de José não era apenas porque ele era um homem bom. Este termo era utilizado para os homens que não eram os líderes religiosos formais, ele não era um sacerdote, ele não era um doutor da lei, mas que lá na comunidade de Nazaré, ele era considerado uma autoridade para conselhos espirituais, conselhos familiares.
Ele era respeitado pela sua comunidade. Ele carregava esse título. Quando as pessoas não queriam procurar um líder religioso formal, elas sabiam que elas poderiam procurar José. E neste espírito nobre, ele prefere sumir do que fazer Maria passar pela vergonha. O filho não era dele. Mas se ele sumisse, ele levaria a culpa e Maria ficaria livre, porque talvez ele tenha agarrado ela no campo e quando a mulher era estuprada, abusada fora da cidade, levava-se em conta que ela não teria condições de se proteger, mesmo que ela gritasse, ninguém ouviria. Então somente o homem levava a culpa e era até apedrejado se encontrado. José prefere sumir do que Maria levar a culpa de estar grávida de um homem sem ser casada. Nem era de José, que mesmo assim seria errado. Ele prefere sumir. Nós escutamos muito dizer que Jesus nasceu de Maria porque Maria era uma mulher nobre, uma moça nobre. Isso é verdade. Mas eu quero ir além. Maria se torna mãe de Jesus porque ela tinha José como noivo. Muitas outras moças nobres existiam. Mas Maria tinha um homem que era de espírito nobre. É como se eu olhasse Deus lá do céu, o próprio Jesus falando assim, de que família eu vou nascer? E olha para Maria e fala assim, ela tem características. E ela tem José. Eu quero ser filho de José. Que o seu filho nunca se arrependa, sabe, querido, de ser o seu filho. Porque essa história que você merece, José, foi digno de ser o pai de Deus. Você precisa ser digno de ser o pai do seu filho. Porque grandes coisas podem ser realizadas e Deus quer realizar por meio do seu filho, do que você tem para oferecer para ele. Porque existe uma outra paternidade que ela não é tão agradável assim. Jacó é apaixonado por Raquel, mas o seu sogro Labão, percebendo que Raquel, a filha mais nova, vai casar primeiro do que a mais velha, engana Jacó, depois que este trabalhara 7 anos para ter direito de casar com Raquel. E ele lá, na noite de núpcias, coloca Lia no lugar de Raquel. E ali então ela trava uma batalha mais dura, porque ela está casada com um homem que ama a sua irmã, com quem também casara. As pessoas falam assim, puxa, ela foi rejeitada por Jacó. Antes de ser rejeitada por Jacó, ela fora rejeitada pelo seu pai Labão. Ela viveu o abandono parental. Agora ela casa e naquele casamento também ela não vê valor. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 33, ela está casada naquela disputa por espaço, carente, achando que Jacó vai cobrir a dor do seu coração, ela engravida. E ela diz assim, a partir do versículo 33, aí de Gênesis capítulo 30, a partir do 33. Ela engravidou outra vez. Ela engravidou do primeiro filho, Ruben, versículo 32. Lia engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome de Ruben. Vejam, é um menino. Agora o meu marido vai me amar. No 33, ela engravidou outra vez. Teve outro menino e disse, o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. O tempo todo querendo ser amada por meio daquilo que ela tinha para oferecer para o marido. E aí, ela teve Levi, colocou o nome dele de Levi. E vem Levi, o terceiro filho, e ela cada vez mais, Levi significa afeição. Agora o meu marido vai se afeiçoar por mim. Ruben, Simeão e Levi, todos pensando em conseguir o amor do marido, já que não tivera do pai. Mas no último filho, o quarto filho, quando ela tem esse filho, o texto, o versículo 36 diz assim, 35 diz assim, tempo depois engravidou do quarto filho e disse, desta vez louvarei ao Eterno. E o Eterno no original é Yahvé, o Deus da graça. E deu ao menino o nome de Judá. Louvado seja Deus, o Eterno. E não teve mais filhos. Quando ela tira a expectativa dela de aceitação, quando ela tira da expectativa de ser amada por aquilo que ela oferece,
E ela então fala assim: desta vez eu louvarei ao Deus da graça. Ela nem precisa mais ter filhos. O texto diz: e não teve mais filhos. Quando ela coloca a sua aceitação, a sua felicidade em Deus, a sua busca por aceitação, cessa. Talvez o seu pai nunca vai voltar, querida. Talvez o seu pai, por toda a vida, vai te tratar como o filho de menos valor, querido. Mas sabe, nós temos um Deus que te aceita. Mesmo que o teu pai terrestre não tenha dado a você aquilo que você merecia sim receber. Você merecia afeto, cuidado, amparo, brincar de carrinho, colocar um neném para nanar com você, menina. Chega uma hora que você precisa olhar para esse Pai Celestial e dizer assim: o Senhor me basta. Quando você olhar para esse Pai e disser assim: o Senhor quer ocupar todo lugar que está aqui, olha, faltando? Eu sei que o Senhor é o Deus no céu. Eu sinto falta do meu pai biológico. Eu sinto falta de acolhimento. Eu quero entregar para o Senhor o lugar completo de pai, já que eu não tenho o meu, para que a sua busca de aceitação, ela cesse. Para que aquilo que tem machucado o seu coração, deixe de machucar. Para que a sua origem, para que o seu passado, para que a sua adolescência, para que talvez aquilo que você esteja vivendo hoje, não possa mais dominar a sua vida. Para que você não queira ter filhos, para que você possa ter um marido que te ame, para que você não coloque na profissão um lugar de sucesso para que as pessoas te respeitem. Porque você é filho amado de Deus. A sua genética é celestial. E o salmista mesmo disse: eu tenho a Deus no céu, de que mais eu preciso na terra? Não estou aqui isentando o seu pai da responsabilidade que ele deveria ter com você. Mas se ele não consegue te dar isso, saiba que você tem um Deus que por toda a Bíblia diz assim: eu sou o Deus que está contigo. Não te desanimes, esforce-te, porque eu sou aquele que está contigo. O próprio profeta Isaías diz: porventura pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Todavia, se a sua mãe esquecer de você, saiba que eu não me esqueci de ti. Ah, que promessa linda! Que transformação dentro de nós. E você, pai, se errou, se ainda não teve coragem de chegar para o seu filho e pedir perdão, hoje é o dia. Talvez o seu filho tenha um pouco de resistência pelas mágoas, pelas dores, mas faça a sua parte. Seja aquele que fala assim: Senhor, ainda dá tempo? Posso a partir de hoje ser um pai como José foi para Jesus? E coloque-se à disposição de Deus para trabalhar em você, para que você aprenda a dar abraço, para que você saiba dizer eu te amo, para que você esteja presente, para que você preserve e recupere aquilo que um dia se perdeu, mas que você pode ir ali, olha, ainda pegar na mão do seu filho e da sua filha e falar assim: reconheço que eu não deveria ter feito o que eu fiz, mas estou aqui por vocês. Tem dificuldade de fazer isso sozinho? Você não está só. Você tem um Deus que cuida de você. É Ele quem te dá estratégias. É Ele quem deixou a TV Novo Tempo e toda a rede Novo Tempo, a rádio, a web, para dizer para você que nós estamos aqui por você, para que você possa ter uma mente feliz, livre das suas mágoas, dos traumas, para que você possa fazer a sua parte, para que a reconciliação, se ela ainda é possível, possa acontecer. Os anjos da esperança também estão fazendo isso por você, porque as doações que são feitas permitem que você possa ter acesso a este material que eu ainda quero te mostrar. Porque você está tão triste assim? Pode ser porque você carrega uma raiva, uma dor que você não tem coragem de contar para ninguém. Tem descontrole emocional porque acha que ninguém te valoriza? Ah, aqui a gente conversa sobre isso. Algumas pessoas até comem de mais ou de menos, têm as suas compulsões alimentares, sexuais, que podem ter sido provocadas por conta do abandono. Peça a sua revista. Nós estamos aqui por você. E enquanto você
está pensando na sua vida, talvez aí, ó, pegando na mãozinha do seu filho, dando um abraço na esposa, sem falar nada, mas dizendo assim: vou assumir um pouquinho mais a minha responsabilidade, nós estaremos aqui orando por você. Eu quero que você, nesta oração, converse com Jesus e diz assim: Senhor, fui abandonada, fui abandonado. A partir de hoje, eu quero o Senhor como meu Pai. E vou ser aqui a sua filha próxima, amada. E Pai, se você abandonou um filho, ainda dá tempo de fazer a sua parte. Eu quero orar com todos vocês, sejam pais, sejam filhos, para que o Espírito de Deus possa pousar sobre nós. Vamos orar? Ó Pai querido, agradecemos por tudo que o Senhor faz. Agradecemos porque o Senhor colocou o Pai como aquele que representa o Senhor, uma figura completa, que protege, que provê, que acolhe. Ajude os pais que estão aqui a serem esta figura que representa o Pai Celestial. E para aqueles filhos que se sentem abandonados, que possam agarrar no Senhor, que é aquele que não abandona a nenhum dos filhos. Nós queremos sentir a Tua presença sempre. Queremos ser semelhantes ao Senhor, para que meninos e meninas possam crescer saudáveis, para que possam gerar filhos também saudáveis, porque foram acolhidos por nós. Para aqueles que sentem dor, que seja o Senhor o alívio. Para aqueles que precisam de colo, que possam conseguir adormecer em Teus braços de amor. Por favor, esteja conosco. Usa-nos como instrumentos. Continua abençoando a toda a Rede Novo Tempo, para que deste lugar possa sempre, como tem sido, e temos a certeza que será, lugar de bênção, de transbordar a Tua presença, o Teu amparo. Obrigada, portanto, esteja com todos nós, em Teu nome. Amém. Eu sei que você foi tocado nesta noite. Eu sei que você repensou muitas coisas da sua vida. Eu sei que você pensou em pedir possibilidades de aproximação do seu filho ou do seu pai. Eu sei que você também está mais disposta, mais disposto a perdoar aquele que te abandonou, para que o seu coração também possa ser aliviado. Ah, você merece ter o alívio da raiva, da culpa, da mágoa e ter uma mente feliz, porque Deus te criou para que a sua vida possa ser melhor ainda do que tem sido. Não desiste não. Continue lutando para ter uma vida melhor. Não desiste não de ser uma pessoa melhor. Desiste não de tentar ser feliz. Desiste não. Você merece. Você merece, mesmo que não tenha pai e mãe. Um deixou, o outro faleceu, você se sente sozinha na vida. Ah, construa uma família para a qual você possa dar carinho, para a qual você possa mostrar que aquilo que te faltou, você vai fazer abundar na vida dos seus. Amanhã a gente tem mais. Amanhã nós ainda vamos conversar sobre como este Deus poderoso atua na nossa mente, e quero trazer para você muito daquilo que a ciência diz sobre os benefícios da espiritualidade. E você já sabe, se você quer ter conteúdo de qualidade, Deus tem deixado para você na palavra dele e tem deixado os seus instrumentos. Você pode sempre contar conosco. O programa de hoje está se encerrando. Este ao vivo vai parando por aqui daqui a pouquinho. Mas você continua na nossa programação no Anjos da Esperança. Mas, sobretudo, você continua na companhia daquele que não deixa você. Agora, então, com a apresentadora Teru Gouveia, você fica com este programa especial. Ela vai compartilhar com você histórias de pessoas que estão alcançando paz em seus corações, graças a Deus e aos programas da TV Novo Tempo. Você vai se emocionar também e saber que existe um legado sendo deixado para você. Até amanhã. Estou aqui na expectativa e torcendo por sua vida.